Ah, tá. Eu coloquei aqui no título do vídeo que eu vou defender o Gustavo Machado. Não que ele precise, né, ser defendido, na verdade, mas eu vou fazer aqui a minha defesa de algumas coisas que ele falou, mesmo ele tendo me contrariado, na verdade, no que ele falou, mas eu parei pra pensar sobre algumas coisas. Acho que o pessoal ficou muito doído também, né, com o que ele falou, mas enfim. Oi, pessoal. Tudo bem? E aí? Como é que vocês estão? Tomando um chocolate quente. Esse frio. Após um dia longo de trabalho. Hoje eu tô animada. Porque eu fiquei 2 dias sem tomar sertralina. Porque tava muito frio e aí de manhã eu tava esquecendo. Aí hoje eu tomei de novo e parece que deu um... Sabe? E... É porque, nossa, ontem eu já tava, sei lá, muito irritada. Quando eu fico sem sertralina, eu fico, tipo, paranoica, sabe? Enfim, medicalização, né? Eu tô aqui incentivando a medicalização. Mentira, não tô não. Ah, tá. Ah, tá. E hoje também teve um treinamento de suporte básico de vida de manhã. E aí, em vez de ter atendimento, teve esse treinamento. Foi divertido. Mais divertido do que atender, assim, porque, tipo, eu já atendo todo dia, né? E aí, na verdade, no trabalho, assim, né? Eu gosto do meu trabalho, mas todo dia a gente fazendo a mesma coisa é cansativo, né? Principalmente lidando com pessoas, e tem pessoas que às vezes são legais, às vezes as pessoas são chatas, né? E elas têm muitas demandas. Muitas vezes a gente não consegue suprir, né? Tipo, coisas que não tem a ver com o trabalho em si, mas coisas que elas acham que a gente vai suprir, né? Tipo, enfim. Ah, tá, pera, deixa eu conectar aqui. Eu vou reagir a um vídeo hoje. O vídeo ele tá meio antigo, mas porque na internet isso já tá antigo, né? Que é o vídeo do Gustavo Machado falando sobre os autores pós-modernos. O pessoal ficou muito puto com ele, porque, né, enfim, os pós-modernos ficaram com raiva dele. Mas aí esse vídeo já tá antigo, porque agora a gente já tá no debate dele com o Adriles. Eu li todos os autores marxistas. Atenção. Mas eu sou uma pessoa vintage, então eu vou reagir ao vídeo antigo, porque não dá, cara, não dá pra acompanhar, né? Se a gente for querer acompanhar tudo que acontece no YouTube, na velocidade do YouTube, tudo que acontece na esquerda internetica brasileira, fica difícil. Deixa eu achar aqui o link. Cadê? Na real, eu vou reagir a um vídeo, a um react do Quadrinhos na Sarjeta ao vídeo do Gustavo Machado, porque eu comecei a assistir o vídeo do Gustavo Machado e ele era muito longo, né? E aí quando ele falou do Foucault, já me deu assim uma dor no coração, eu já fiquei um pouco ofendida, sabe? Porque eu gosto do Foucault. Mas eu refleti sobre o que ele falou, na real. E aí depois mas aí eu parei de assistir, sabe? Foi muito pra mim. Ainda mais porque eu acho que a crítica dele fez sentido. O Alexandre Link, ele já separou os trechos que eu queria. Aí eu comecei a ver. Eu também não vi todo o vídeo dele, não. Eu vi uma parte só. Porque eu pensei, o resto eu vou assistir aqui. Sendo filmado. Ele tem um canal de cortes? Não, né? Cortes. Nossa, ele tem um canal de cortes. Eu nem sabia disso, cara. Acabei de descobrir.
Shafira, o que você tá fazendo aqui, Shafira? Você que colo? É colo, Shafira? Não, né? Não quer colo, não. Veja até a lista dos filósofos do Gustavo Machado. Eu vi a parte dele falando de Nietzsche, alguém me mandou. Não vi a parte do Gustavo Machado falando do Nietzsche. Sério, teve mais de uma pessoa que me mandou assim. Olha aqui ele falando do Nietzsche. Ele é comunista. Vamos ver o que ele vai falar. O bom é que já tá separado aqui por tópicos. Ainda vou fazer a minha tier list de filósofo. E daí a gente vai ver o que eu falo. Deixa eu só pegar esse trechinho aqui, que ele fala do Nietzsche. Vamos ver o que o marxista comunista safado ordinário fala de Nietzsche. Eu virei advogado Nietzsche, o pessoal fala que eu menciono Nietzsche, eu materializo. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. A gente tem aqui o nosso Nietzsche. Nietzsche, gente, se um dos pais desses pós-modernos aí, doidão. Ô, Gustavo, eu gosto de ti, tá? Não é sacanagem, eu gosto de ti. Mas larga disso. Porra, que mania, cara. Puta que pariu. Por que comunista dá sempre essa bandeira, cara? Sempre é o papagaio do pós-moderno. Porra, qualquer coisa, assim, comunista não gosta. Pós-moderno? E não é fascista? Pós-moderno. É sempre o papagaio. Uma galera num balaio. Uma galera toda cada uma com diferentes influências e tal. Pós-moderno. Pós-moderno. Não, fecha o bingo, né? Fecha o bingo. Pô, não. Pós-moderno. Tá bom? É a lacração dos comunistas. Os comunistas têm uma cultura woke pra chamar de si, pra chamar de própria. A cultura woke dos comunistas é o pós-moderno. Isso é pós-moderno. Assim como tem os canal lá de direita, lá, os canal de guerra cultural, né? A lacração no mundo dos games. Aí Isso faz sentido mesmo, né? se os canais comunistas começarem a entrar na cultura pop, vai ser o pós-moderno no mundo dos games. O pós-moderno nos animes. Deixa eu seguir aqui minha função de jurídico do Nietzsche. Tipo Deleuze, tipo Foucault. É o neocantismo, é Kant, né? Com alguns agregados ali do neocantismo. Como é que ele fala? Deleuze. Não consigo falar desse jeito, não. Bom, eu não vi o que ele falou de Deleuze e Foucault, mas o neocantismo, da onde? Enfim, mas aí tem que ver o argumento dele. E aí ele é o cara que vai voltar às suas setas. Nossa, uma coisa que eu penso que é o seguinte, se eu fosse formada em filosofia, acho que eu ia viver revoltadíssima, porque todo mundo, cara, todo mundo acha que entende do assunto e quer falar sobre isso, sabe? Inclusive, eu tô aqui provando isso, velho. Eu acho que eu ia ficar muito brava, sabe? Eu ia viver frustrada, com certeza. Com relação às concepções dominantes no interior da nossa sociedade ocidental. Não, e pior porque, assim, esses cursos de humanas, né, eles sofrem, tipo, com a pessoa, tipo, ela vai falar um negócio e você que, tipo, né, hipoteticamente tem formação na área, ela não vai te ouvir não, você vai estar errado e foda-se, entendeu? Eu não sei, assim, a gente escuta muita coisa estranha da área da saúde, mas ainda, não sei, né, no geral, as pessoas escutam quem tem formação na área, mas muita gente também não escuta não, né? Vou acelerar um pouquinho aqui, tá, galera? Ainda que a sociedade ocidental também seja extremamente diversa, ainda que, como vimos, autores como um Demócrito, né, foram esquecidos e nós não temos nem as obras, porque não se adequava ao que se tornou dominante no período medieval, o crítico e assim por diante. Mas essa vertente que se tornou dominante, que alguns entendem como platônica, mas também aristotélica, Nietzsche é o cara que vai voltar suas setas contra isso, contra o poder das universalidades e tudo mais. Ele é uma inflexão histórica inquestionável. Eu sou adepto de uma concepção nietzschiana sob nenhuma hipótese. Gente, eu gosto do Nietzsche, assim. Eu tinha preconceito com ele. Eu não sou uma grande conhecedora também não, sabe? Mas eu já li algumas coisas e eu acho bem interessante, assim. O que ele fala, eu acho ele divertido, ele é muito sarcástico e tal. Tem o livro dele, O Caso Wagner, que é bem interessante, que ele fala, tipo assim, que ele estava doente. Como é que é? Enfim, ele fala meio que da modernidade, da decadência, né? E tipo assim, é interessante, né? Mas assim, uma coisa que eu penso, assim, que a gente é muito nietzschiano, assim, a nossa cultura, sei lá. Mas aí eu me pergunto se realmente é porque ele foi muito influente ou se talvez ele escreva coisas meio senso comum que persistiram até hoje, né?
Esses dias eu tava vendo um pessoal comentando sobre Charlie Brown Jr. E aí o pessoal tava assim, porque o Chorão, ele escrevia essas letras de caderno, de capa de caderno de Tilibra. Eu fiquei, cara, mas será que essas coisas não foram pra caderno da Tilibra porque o Chorão escreveu? Entendeu? Aí, tipo, não sei, né? Enfim. Ah, tá. O que mais que eu ia falar? Acho que por enquanto é só. Ainda que Lógico, ô dificuldade dos comunistas. Eu sou adepto da visão, não tinha nenhuma hipótese, nada, não sou. Só que assim, eu já vi esse vídeo, esse aqui é um react de algo que eu já vi. Não sou, mas que é a mesma coisa do Losurdo escrevendo. Eu não sou, tem um monte de problema aqui, mas agora vem um grande, vem um poderoso mas, tá ligado? Vem um poderoso mas. Ao Sérgio. Tipo, o Nietzsche, ele é uma grande influência, né, para todo o pós-modernismo, né? Ele, se não me engano, o Louis Althusser, né? E tem a genealogia, né? Que o Foucault depois, tipo, desenvolveu melhor. Porque se realmente ele que começou com tudo isso, ele é muito influente, então, né? Mesmo. Não sou, mas que é a mesma coisa do Losurdo escrevendo. Eu não sou, tem um monte de problema aqui, mas... Ah, tá, a questão da genealogia do Nietzsche, né, é muito interessante quando ele pega e fala assim que a gente, né, ele não fala desse jeito, mas mais ou menos isso, assim, a gente analisa, né, sei lá, os dados do passado, né, com a nossa visão de hoje, né, então, assim, quando a gente vai, né, voltar, né, para entender a história, entender alguma coisa assim, a gente vai ter a nossa visão e tudo bem, entendeu? A gente vai olhar o que é importante pra gente e eu acho que isso também dá muito assim, foi muito assim, como eu posso dizer, fértil, né? Para essas, assim, me parece um pouco, né? Umas ideias assim de questionamento das epistemologias hegemônicas, né? Por exemplo, a questão dos saberes localizados, não sei se alguém já ouviu falar, né? Mas é um artigo, né, texto, sei lá, ensaio, da Donna Haraway, que é uma feminista, né? E aí ela fala sobre uma epistemologia feminista, e aí ela fala sobre essa ideia de saberes localizados, né? De que o que você for, assim, tipo, sei lá, eu vou analisar um objeto, por exemplo, essa tesoura, né? E aí eu vou ter esse ponto de vista aqui do objeto. Eu estou analisando a partir do meu ponto de vista, né? Daí fala dessa questão do saber corporificado, né? Mas a outra pessoa que está em outra posição, um outro observador, vai ver por um outro ponto de vista, entendeu? E o quanto... Enfim, o quanto isso também, né? Esse discurso de tipo, esse discurso da filosofia hegemônica de tipo uma narrativa universal, na verdade, é utilizado como um mecanismo de silenciamento, né? Eu estava lendo um livro da Berenice Bento, que chama? Deixa eu ver. É super legal esse livro. Deixa eu achar aqui. Que é... Nossa. Ah, tá. Não, mentira. Berenice Bento é outra. Berenice Bento é outra pessoa. Da Cida Bento é o Pacto da Branquitude. E aí ela fala aqui sobre epistemologia. Eu achei isso muito legal. Essa coisa de um conhecimento construído, né? Centralizado no eu. E o eu, no caso, ele é um sujeito branco, homem, né? E tudo mais, né? Toda essa lacração pós-moderna, né? Mas é porque a questão do pós-modernismo, eu acho que é uma discussão epistemológica mesmo, entendeu? De produção do conhecimento. E eu acho que, assim, sabendo que a gente sabe, né, do ser humano e que a gente não consegue ver as coisas de forma totalmente objetiva, que os nossos sentidos, eles
podem, né, enganar a gente, já diria Francis Bacon e outras pessoas também, né? Os ídolos, né? Acho que ele falava isso. Enfim. Tipo assim, sabendo disso, pra mim, essa ideia, né, pós-moderna, dessa fragmentação das narrativas, do conhecimento, pra mim ela faz muito sentido, entendeu? Então, assim, enfim, vamos continuar, né? Ah, tá. Sabendo até que, né, muitas coisas que a gente vive e tal, elas não são conscientes. E eu não tô falando isso baseado apenas em psicanálise, né? Por exemplo. Ai. Por exemplo, eu estou lendo esse livro aqui, né? Vai sair vídeo sobre ele também. E aí já é, tipo, estabelecido, né? Pela neurociência, que é, sim, é ciência, embora eu não sabia que era até semana passada, mas realmente parece bastante científico isso aqui. Que, tipo, muitas coisas, elas não são... a gente não se conscientiza, né, de todos os nossos processos cognitivos e, por consequência, a gente não vai estar consciente de tudo, né, todos os aspectos de um fenômeno. E até mesmo a gente pode pensar sobre isso, quando você vai aprender uma coisa, sei lá, cara, uma coisa muito complicada, raio-x, né? Tipo, se você é leigo, você pega um raio-x, você vai ficar, gente, o que é isso? O que é isso, entendeu? Mas com qualquer outro conhecimento, né? Eu só tô dando um exemplo que eu uso na prática. Mas, e aí você não vai assim, se você pegar e ficar olhando, você não vai aprender automaticamente, entendeu? Você precisa estudar, né? Você precisa... Tipo assim, a teoria, ela precede a observação também, né? Claro que a observação e os fenômenos externos, eles vão ter uma influência sobre a gente, mas assim, enfim, eu acho que deu pra entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer, né? Mas agora vem um grande, vem um poderoso mas, tá ligado? Vem um poderoso mas. Olha o Sérgio Hoff aqui arranjando treta. Tá só inventando palavras. Não tá inventando palavras. Gustavo é um cara honesto, cara. Papo reto. Eu não tô aqui nem tretando com ele. Tô numa discussão, enfim, humorada, mas não tô brigando, não. Eu gosto dele. Tô talvez fazendo uma crítica a uma certa postura que é comum em comunista, que eu acho uma postura meio nada a ver. Mas vamos lá. Meio Aí boomer, aqui, né? Vamos seguir. Agora vem um mas. Bem, uma coisa bem lá, losurda, assim, vê? Eu admiro alguns textos do Nietzsche. Por exemplo, A Origem da Tragédia é um texto que eu acho muito legal, realmente. Eu acho que Nietzsche é um dos pais do nazismo. Muito mais Heidegger do que Nietzsche, tá? Mas não vamos entrar nessa. Gente, tá. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Só pra confirmar uma coisinha. O Nietzsche, ele influenciou o nazismo? Cara, o Heidegger, ele era nazista, né? Ele realmente foi nazista, entendeu? Enfim, sem comentários. Não, mas o que ele fala ali dá margem para desenvolver o pensamento dele naquela direção. Mas isso é uma longa Tipo assim, tudo que a gente fala dá margem pra muita coisa, né? discussão. Mas ele é uma flexão histórica inquestionável. Ele é que vai ajudar a forjar uma concepção que quebra a ideia de uma razão universal, de tudo ser guiado pela racionalidade, que retoma o papel do irracional na história, que foca mais no papel de um homem ativo, capaz de intervir no curso dos acontecimentos, que acentua a paixão em relação à razão, que acentua o valor da tragédia, do drama humano, em relação aos desdobramentos, ao diálogo e que é muito interessante, né, do Nietzsche, essa questão da tragédia como algo que não tá... Cara, eu não sou filósofa, eu não sou especialista nisso, tá bom? Mas eu vou falar porque é como eu entendo. Se eu cometer algum erro, peço desculpas, tá bom? Mas da forma que eu entendo, né? E na verdade meu posicionamento tá sendo super genealógico de falar que sou eu que entendo dessa forma, né? E não que é assim. Mas na verdade, no fim das contas, é sempre assim, né? A gente
tá falando uma coisa de acordo com o que a gente entende, não de acordo com o que aquela coisa é, né? Dá para se aproximar mais ou não de uma interpretação que a gente considera correta em sociedade, né, em coletivo, mas assim, é sempre a gente, né? A gente está falando de como a gente vê, do nosso saber localizado. Essa coisa da tragédia ser tipo um elemento externo, imprevisível, que a gente não consegue, sei lá, uma parada meio assim, né? Diferente, tipo, da dialética, né? Da ideia da dialética, que é como se, né? Pelo que eu entendo, né? A dialética, ela já contém, né? As condições, né? Aquele todo, ele já contém as condições necessárias para a própria, tipo, contradição, né? E no caso da tragédia, dessa ideia de tragédia, é tipo um elemento externo, né? E aparentemente, eu acho que isso filosoficamente faz uma grande diferença. Embora talvez eu não saiba muito bem por quê, né? Né, suprassensíveis, então ele tem um papel inquestionável. E aí? É o famoso assim, ó, é fã ou é hater? Cara, eu não concordo com nada, mas olha só como ele é importante. E aí o cara faz assim uma lista. É o famoso, é fã ou é hater? William Golding estava perdendo a fé na humanidade. Servindo a bordo de um destroyer britânico na Segunda Guerra, É o Nietzscheano de Schrödinger, né? É o Nietzscheano de Schrödinger total. Cara, eu não entendo por que comunista tem esse problema, cara. Dá uma volta pra começar a falar bem, tá ligado? Dá uma volta pra falar bem. É tipo o livro do Losurdo, só que o Losurdo é o contrário. O Losurdo começa até falando bem, depois no final fala mal. Mas é que eu não entendo, cara. Eu não entendo. Eu ainda não entendo por que pra galera comunista é esse problemão, assim, tá ligado? Assim, veja, eu não tô um pouco me fudendo se vocês gostam ou não de Nietzsche, tô cagando. Eu só acho engraçado, tá ligado? Eu só acho engraçado, assim, Porque tudo que ele falou aqui, essa parte da irracionalidade, das paixões para além das razões, da intervenção no mundo, da conquista das pessoas, de homens, de pessoas que encontram a sua atividade. O que isso contraria outros pensadores, como, por exemplo, o tio Marx? Claro, vai ter outros pontos de colisão, é óbvio, vão ter vários pontos de colisão. Mas assim, eu quero dizer que se tem pontos de conciliação, pontos de convergência, por que dizer então que não concordo com nada? E logo em seguida aponta um monte de coisa que concorda. Por quê? Sabe, virou uma coisa assim, me parece uma postura de clube de futebol, tá ligado? Ah, o time tal ganhou aquilo, ganhou aquele outro, não sei o que, jogou bem pra caralho naquele jogo, jogou bem pra caralho naquele outro, mas nada que aquele time faz presta. Nada, não gosto dele. O pessoal de direita vai pra zona escondida, comunista lê Nietzsche escondido. E gosta, tá ligado? Lê escondido e gosta. Mas, enfim, sem treta. Um abraço aí pra ti, ó. Gustavo, se tu vê esse vídeo. Um abraço pra ti. Mas, se quiser, vamos falar de Nietzsche aí. Trocar uma... A falha de caráter dos comunistas é ler Nietzsche escondido. Pra eles, né? Isso seria uma falha. Larga dessa visão, assim, muito... Aí foi senso comum de comunista falando. Tanto que quando analisou bem. O pessoal tá foda. É o Nietzsche culposo, sem a intenção de ser. O cara é um Nietzscheano culposo. Ah, porra, não, é. O próximo que nós temos aqui, Deleuze, né? Deleuze é um dos filósofos de maior impacto aí no século XX. Faz parte aí dos três porquinhos do pós-estruturalismo. Não vou querer insistir nisso aqui até a exaustão do canal. O pós-estruturalismo é sim a base filosófica do pós-modernismo. Ponto. Papo reto, tá? Eu já fiz um vídeo aqui, não sei se tem, acho que 1 hora o vídeo, sobre o que é pós-moderno. Inclusive, pós-modernismo é um termo que você não usa muito para além do campo das artes, tá? Pós-modernismo é mais restrito ao campo das artes. Eu sei que é uma frescura, mas isso permite a gente ter um pouco mais de precisão conceitual. Isso que você tá falando é mais pós-modernidade. Eu sei. Qual é a diferença entre modernismo e modernidade? É justamente para tentar separar, porque aquilo que vai se chamar nas artes de pós-modernismo é basicamente uma guinada arquivista das artes, né? Isso vai acontecer ali por volta dos anos 60 do século XX. Talvez a principal expressão disso é a pop art, que é quando aquela geração pós-modernistas, né? Ou seja, os artistas modernistas, que o modernismo basicamente que ele fez foi desconstruir tudo, né? Então, o cubismo desconstrói a perspectiva, o abstracionismo desconstrói o figurativismo, na literatura vai ter arte desnarrativa, histórias desnarrativas, né? Onde você não desestrutura totalmente a narrativa, ou tu vai pra direção do nonsense, como faz o surrealismo, ou faz o dadaísmo. Todas as vanguardas vão operar por algum tipo de destruição ou de recomposição, né? Por exemplo, o construtivismo, que foi muito importante para a União Soviética, que também é um processo de desconstrução, apesar de dizer construtivismo. E o que ele vai fazer vai ser de acoplar e mesclar, até mesmo saber se já vindo do abstracionismo geométrico, incorporar isso com o figurativismo e hibridizar, né? Então, assim, muito do que
a arte moderna faz é misturar coisas e desorganizar campos muito claros, tá entendendo? Talvez a palavra desconstruir não seja melhor nesse ponto, mas de desorganizar. Acho que desorganizar é uma palavra mais rigorosa do que desconstruir. É de desorganizar todos esses campos estabelecidos daquilo que eram belas artes, os sistemas das artes dominantes até final do século XIX. Quer dizer, até metade do século XIX. Quando entra o realismo, metade do século XIX, já começa a dar uma bagunçada positivamente falando, assim, né? Aí depois vem impressionismo, simbolismo e tal, tá? Arte nouveau, por aí vai. Então, assim, aí pra não dar essa confusão, porque isso é uma coisa muito específica das artes, aí se usa pós-modernidade, que daí sim seria o pós-moderno, simplesmente. Que daí seria uma coisa mais ampla. Só que, pô, já fiz um vídeo disso aqui. Pós-moderno, galera, é um guarda-chuva que não tem definição clara, vai depender muito do autor. A que eu acho mais consistente é a do Lyotard, do livro A Condição Pós-Moderna. Aquela eu acho que é a mais consistente, a mais estruturada, mais evidente. Só que, assim, uma das maiores provas do quanto que esse conceito ele é muito frágil é que, dependendo do autor, a pós-modernidade começa em algum lugar, sempre muito aleatório. Então, por exemplo, pra muitos, a pós-modernidade é ali dos anos 60 pra cá. Os marxistas às vezes vão muito nessa linha, né? A pós-modernidade seria ali dos anos 60 pra cá. E tem muito a ver com aquela nova esquerda que surgiu nos anos 60, uma nova esquerda muito também crítica ao que aconteceu o que era e o que representava a União Soviética, etc. Então, para alguns, isso é a pós-modernidade ali. Só que assim, vai ter alguns autores que vão falar que a pós-modernidade é pós-guerra, então 45 em diante. Aí tem autor que vai jogar pro Nietzsche a pós-modernidade, que o Nietzsche na sua época já era pós-moderno. Bom, o Nietzsche foi final do século XIX, foi lá pra trás. Porque tem autores que vão trabalhar como a primeira metade do século XIX como o auge daquilo que a gente chama de modernidade. Eu acho que depende se você vai dar uma definição temporal ou se você vai dar uma definição, tipo, conceitual, né? Tipo, se tem essas características, então é pós-moderno, sabe? Sei lá. Acho que aí pode pôr o Nietzsche, né? Então, sei lá, aparentemente. Não é uma coisa... não vai ser uma definição temporal, né? Vai ser uma definição de acordo com as características desse movimento, né? Olhando para um autor que faz isso, o Jonathan Crary, o próprio Walter Benjamin, embora ele morreu nos anos 30 do século XX, mas enfim, para muitos os meados do século XIX foi um momento assim, de uma modernidade experimentou um certo auge dentro de um paradigma do que seria a era moderna, de um pensamento moderno, e daí começaria a surgir uma certa disfunção, uma disfuncionalidade, uma ruptura, e aí por isso talvez poderia se chamar de pós-modernidade ou coisa que fosse. Então quer dizer o seguinte, é um negócio muito frouxo, entendeu? Assim, eu tive, por exemplo, um orientador que ele tirava, assim, mandava os orientando dele e dizia, olha, tira essa porra aqui, não fale pós-moderno, não sei que tu tem muita. Porque é um troço muito, só pra vocês terem uma noção, eu orientei uma dissertação de mestrado, o objetivo era mostrar que a literatura realista do Brasil, que é do século XIX, inclusive entra ali Machado de Assis, dava pra se chamar de pós-moderno dentro dos critérios que se fala. Não era pra chamar. Humberto Eco tem umas provocações. Tem uma vez que o Humberto Eco até falou assim, olha, se pós-moderno é a arte, é o fazer, não só a arte, porque aí vai ser atribuído à política e tudo mais, né? Que é só uma reciclagem de coisas do passado. Se o pós-moderno é simplesmente você, a partir dessa galera que desorganiza e desconstrói, você apenas trabalhar com arquivo, né? Pensa na arquitetura, então uma entrada barroca, um salão clássico, uma escadaria em arte nouveau, não sei se vai só misturando referência. Então nem a pop art fez. Se a pós-modernidade é isso levado à enésima potência, inclusive na política, daí surgem coisas como anarcocapitalismo, que é uma mistura que nem faz muito sentido, etc. Se ser pós-moderno é isso, então a Ilíada e a Odisseia já eram pós-modernos. Então é uma provocação muito boa no Humberto Eco. A Ilíada e a Odisseia, só pra você ter uma noção, a Ilíada fala da Guerra de Troia. A Guerra de Troia, se eu não me engano, aconteceu, segundo a evidência arqueológica, o quê? 11 séculos antes de Cristo, não foi uma coisa assim? Por sua vez, a Ilíada aconteceu 1100 anos antes de Cristo. 1100 anos, 1200 anos antes de Cristo. Então, ou seja, dos tempos para quê? Tem uns 3.000 anos, tá? A Guerra de Troia tem uns 3.000 anos. Só que os registros prováveis que geraram a Ilíada e a Odisseia, que são os textos mais clássicos, ou um dos mais clássicos da cultura ocidental, vai se dar o registro por Homero, que o Homero, por si só também não tem a menor noção de quem era Homero, provavelmente nem era um cara só, nem sequer talvez tenha existido o tal do Homero. O registro da Ilíada e da Odisseia vai se dar por volta do século 8 a.C., ou seja, 800 anos antes de Cristo, uns 2.800 anos atrás. Ou seja, entre a Guerra de Troia e a Ilíada, você tem em torno de uns 300 anos de diferença, 300 a 400 anos de diferença. Você tem uma diferença já de 300 a 400 anos não tem precisão certa disso, porque a última vez que eu vi pode ser de 200 a 400 anos mais ou menos de diferença. Pô, já é um tempo, né, galera? E por sua vez, quando a gente vai ler esses filósofos gregos que comentam isso, eles às vezes estão no século 4 a.C. Ou seja, eles, perante Homero, eles têm uma distância de mais de uns 400 anos também. Quando você lê, por exemplo, um Platão falando da Ilíada da Odisseia, ele está falando de algo que remete a um evento histórico mais distante do que a idade do que o Renascimento é para nós. O Renascimento para nós está mais perto do que a Guerra de Troia está perto de um Platão quando vai comentar essas coisas. Então, eu quero dizer o seguinte, tipo, a Ilíada e a Odisseia, que são textos fundamentais, eles são basicamente registros costurados de uma caralhada de relatos orais que foram sendo mudados ao longo do tempo até que alguém foi lá e escreveu. Aliás, esse alguém, né? Ou seja, as pessoas foram escrevendo e foram registrando e entre os poetas isso foi circulando e muitas vezes uma versão se perdia, a versão que aquele outro poeta fez alguma alteração era que ficava. Quando você vai pensar a Ilíada e a Odisseia, nessa lógica ela é pós-moderna. Então, assim, é um conceito frágil, cara. É um conceito frouxo pra cacete. Por isso que eu falo, virou cultura woke do comunismo. Eu acho que só invalida os argumentos e puxar esse tipo de coisa. Invalida. É um troço frouxo, não tem rigor nenhum, cara. Tem rigor, virou caricatura de adversário político. Pra mim, eu continuo insistindo, os marxistas só sustentam esse negócio. Tipo assim, não tem rigor, né? Falar, né, pós-moderna, tipo assim, né? E é igual ele falou mesmo, assim. Que é tipo falar, isso é woke, né? Igual os conservadores falam. Mas, tipo assim, talvez não é frouxo porque realmente é difícil de definir, né? Mas é uma coisa meio assim que a gente, sei lá, a gente meio que tá imerso assim nessa lógica, né? Inclusive, assim, eu acho que é o tipo, né, entendendo o pós-modernismo como, e aí ele falou a diferença pós-modernismo, pós-modernidade, eu vou falar como se fosse tudo assim a mesma coisa, tá bom? Tipo, essa coisa da gente, né, questionar mesmo as narrativas hegemônicas e tudo assim
que a gente vive agora é muito, tipo, por exemplo, feminismo, né? Agora tem essa coisa do feminismo. Tem as radifems, né, transfóbicas, e tem o feminismo queer. E aí, o que o feminismo queer trouxe de novidade, né? Essa questão da gente não ver a mulher enquanto uma mulher, mas são mulheres, entendeu? Então, tipo, essa pluralidade, né? E é meio que isso, assim, tipo, eu me considero pós-moderna, não porque eu quis, mas porque meio que é o que eu tive contato, assim, na faculdade e antes também. É muito forte mesmo essa influência, sabe? E assim, eu acho que tem coisas interessantes, mas ele é uma coisa que é meio desmobilizadora, entendeu? Então, tipo, né, esses autores, às vezes, pós-modernos, eles são muitas vezes instrumentalizados de forma a desmobilizar a gente, né? Enquanto, tipo, classe trabalhadora, né? Enquanto... Ou, sei lá, mulheres, né? Tipo, enfim. Nossa, porque ali nos anos 60 tu teve ali dissidências da esquerda, etc, etc, e aí pronto, aí gerou todo um ranço, uma briga histórica, e os caras foram nessa, mas eu acho tosco, sabe? É tosco, não tem muito amparo essa parada. O pós-modernismo até nas artes até é mais coerente, né? Dizer pós-modernidade está conosco nessa sala. É tipo a Bíblia, você tá falando, a Bíblia também é pós-moderno. Provavelmente o Gustavo vai ter uma explicação, ok, só que aí que tá. Essa explicação virou um pós-moderno personalité, tá ligado? É um pós-moderno personalité, assim, cada um vai falar um negócio. Esse é o ponto, essa é a discussão acadêmica pesada que você tem sobre pós-modernidade, é o seguinte, qual é o conceito relativamente firme desse negócio, relativamente estável, com demarcações mais claras, que a gente, tudo bem que todas essas demarcações, essas conceituações vão ser arbitrárias, assim como é arbitrário você falar Idade Média, assim como é arbitrário você falar Idade Antiga, assim como é arbitrário todas as outras porras, mas a gente precisa de algum tipo de sustentação, tá ligado? Esse tipo de demarcação fazer. Mas não sei, né? Talvez seja um movimento que ele realmente tem como característica a instabilidade, né? Tipo... Cadê o livro? Cadê, gente? Nossa Senhora! Ai, cadê o livro? Ah, tá aqui, ó. Por exemplo, né, os movimentos aberrantes. Sei lá, né? É algo que... Sei lá, eu acho que é isso, assim, sabe? É um movimento que ele é muito diverso, muito estranho, né? De certa forma. Olha o Apolo aqui, gente, que sofreu um ataque. Pastor alemão. Ele tá todo babado, tadinho. Ô, gente, coitadinho do Apolo, gente. Nossa, todos os gatos vieram pra cá agora. Espero que... Nossa Senhora. Espero que fique tudo bem. Ô, gente, coitadinho do Apolo, gente. Como coitadinho dele. Até perdi o que eu tava falando. Fazer sentido. Qual é a sustentação? E é frágil pra cacete. É frágil pra cacete. Vai depender de cada autor. Cada autor vai ver a evidência que quer ver pra sustentar essa porra. Inclusive, sem falar as disputas pelo termo, que é mais ridículo ainda. Porque pra alguns autores não é pós-moderno, é hipermoderno. Pra outros não é hipermoderno. Aí vem os modernidade. Não, e tem autores também, se não me engano, que não gostam nem do termo pós-estruturalismo, né? Que seria a filosofia, né? Do pós-modernismo. Tipo, acho que tem um texto, não sei, o Foucault falando em algum lugar que ele não era pós-estruturalista, que as pessoas tentaram enquadrar ele como pós-estruturalista e ele não era, entendeu? E é isso, é muito essa característica de não ter definição, entendeu? É algo que, tipo, caracteriza esses autores, esse movimento, então eu acho que é por isso que eles fizeram questão de não se definirem, entendeu? Por exemplo, o movimento queer é um movimento nesse sentido, né? Pós-moderno. É para não ter definição, é justamente a tentativa de você criar instabilidades nessas categorias. Porque o Foucault, né, ele fala, tipo, das sociedades do discurso e do quanto o interdito, né? Do quanto, tipo, quando você meio que tá falando uma coisa, tem muita coisa que não está sendo dita e o quanto isso é uma ferramenta de poder, né?
Tipo, então eu acho que o movimento, do que eu tô chamando de pós-modernismo, né? Tá errado, mas enfim. A pós-modernidade, vou falar direitinho, então. A pós-modernidade é justamente é sobre isso, entendeu? E às vezes é difícil de entender quando você não vive aquilo, igual o Neo no Matrix, entendeu? Uma coisa é você saber das coisas, outra coisa é você ir lá e viver, sabe? E eu acho que, tipo, realmente é uma mudança, assim, da sua forma de enxergar, né, os fenômenos, tipo, uma mudança epistemológica, cara. Líquidos, modernidade gasosa, ah, puta que pariu, irmão. Ultra Modernidade moderno, gasosa. o sei lá o que moderno, minha rola moderna, modernaço. Modernidade plasmática. Modernaço pra caralho. Modernidade em plasma, isso. Modernidade tardia, é o tal do capitalismo tardio também, modernidade tardia. Tardia, eu acho bizarro tardio. Tardio em que contexto? Ah. Não, hiperrealidade faz sentido. Hiperrealidade é um conceito ali do Baudrillard, tem uma lógica. Moderno 3000, modernidade moderna. Enfim, continuar aqui. Tá? Vai ter pontos importantes nesses pensadores pós-modernos, né? O Deleuze em particular. Justamente ao criticar. E o Deleuze, ele era muito inteligente, né? Ele, se não me engano, ele comentou vários autores, né, e tal. Cai sim no lateralismo da sociedade ocidental, no centro, na razão, no logos. Eu acho isso bem interessante, quer dizer, antes dele, eu vejo como uma pessoa que fez o dever de casa, entendeu? Ele foi lá e ele estudou outros autores, ele teve contribuições no sentido de apresentar esses autores, né, tipo, para outras pessoas, e depois ele, eu não sei se foi antes ou depois, ele foi lá e também teve a própria contribuição, a própria produção original, né? No que é comum, no que é Autoral. universal, em todo esse saber ocidental, ele vai atentar para aspectos que são importantes. Então, por exemplo, sei lá, ao ler o Sofista de Platão, me lembro de achar comentários importantes em Deleuze, quando ele percebe que no diálogo do Sofista de Platão, a definição que mais se adequa ao sofista, do qual Sócrates, nos diálogos de Platão, procurava a vida inteira, é o próprio Sócrates. Imagina só. E o Deleuze, inclusive, ele falou que ele era marxista, né? Ele falou, eu permaneci todo esse tempo marxista. Quer dizer, não sei se os marxistas vão concordar, mas ele se disse marxista, né? Sócrates era o ser do sofista. Isso está claramente indicado no diálogo, mas parece tão absurdo segundo as leituras dogmáticas de Platão que quase nenhum autor teve abertura para ver. Teve abertura para ver isso. Mas ainda assim, o lugar de Deleuze aqui, superestimado, tá? É claro que tem comentários interessantes aqui a falar, eu tenho abertura para ler qualquer autor, mas ele se baseia em elementos que estavam dados por outros autores anteriores, que a gente vai ter ocasião de ver aqui, e ele desenvolve o pensamento no sentido de uma tergiversação e de uma masturbação mental tão visceral que hoje gera literalmente essa doença pós-moderna no interior da academia, no Brasil e em vários lugares do mundo. Um comentário sobre isso. Eu acho que ele tá meio que certo, sabe? Eu não vejo um problema no Deleuze, né, ter escrito o que ele escreveu da forma que ele escreveu, porque, tipo, ok, sabe? Não sei, ele é um autor foda, pica e tudo bem, ele tem o direito dele. Mas o problema é quando uma pessoa que não é o Deleuze, ela quer escrever como se fosse ele. E aí, tipo assim, por exemplo, eu não sou uma grande conhecedora de Deleuze, não, sabe? Eu achei interessante o pouco que eu já entendi e pretendo estudar mais. Mas assim, eu estou partindo do pressuposto que a teoria dele, né, inclusive junto com o Guattari, né, que eles escreveram Anti-Édipo, né, eles tiveram grandes colaborações juntos, que ela é complexa e aí realmente ele precisou de um vocabulário complexo para expressar essas ideias. O problema são as pessoas que, tipo, às vezes a sua ideia nem é complexa, cara. E assim, você não tem licença poética para falar desse jeito totalmente estranho, sabe? Então, assim, isso eu acho um saco mesmo, sabe? E, tipo, você não é o Deleuze. Então, escreve de um jeito bonitinho que as pessoas vão conseguir entender, sabe? Outra coisa também. Uma vez, né, eu fiz, na faculdade, eu fiz Apolo. Eu fiz iniciação científica. Era
foi um caos no fim das contas, sabe? Só que aí tem na saúde, né, no Brasil, um campo da saúde que chama saúde coletiva, que é um campo de estudos críticos sobre a saúde. E aí, né, eles dizem o quê? Que eles são muito influenciados pelo Foucault e pelo Marx, né? E tem inclusive, Sérgio Arouca, se alguém achar interessante, ele escreveu uma tese de doutorado, se não me engano, chamado Dilema Preventivista, que ele tece críticas, né, ao, tipo assim, a racionalidade médica, assim, no geral, né, e aí ele fala do Marx, né, e do Foucault, e eu não sei se ele realmente entendeu, o Marx principalmente, porque é difícil, né, gente? Inclusive, outra coisa que eu vou falar, por que que eu leio Foucault, né? Cara, porque eu não entendo Marx, eu vou ser honesta. É difícil, cara, é muito difícil, a gente não tem acesso, eu tô tentando, entendeu? Só que, tipo, enfim. Tudo bem. Não tô dizendo que as outras pessoas fazem isso também, não, tá bom? Tô dizendo que é o meu caso. Ah, tá. E aí tava na moda necropolítica, né? Aquele livrito, Necropolítica, do Achille Mbembe, não sei. Cada pessoa fala de um jeito, né? E aí eu fui fazer. Eu tive uma professora, orientadora, né? E aí, tipo, eu vi ela durante. Né, tive contato com ela e tal. E aí ela, tipo, vamos estudar este assunto, não sei o quê. Eu nem sei como é que isso aconteceu. E aí eu, tipo, fui, né? E aí o meu projeto era para estudar a necropolítica na saúde da mulher. Mas foi, no fim das contas, não deu certo, assim, eu não consegui fazer o que eu queria. Mas pelo menos eu li umas coisas. E aí eu fui. Aí, tipo assim, a pessoa que vai te orientar, né, baseado em um texto, você imagina que a pessoa meio que vai entender aquele texto, né? E aí chegou uma parte que falava das máquinas de guerra, né? Que era um conceito do antiédipo, né? Do antiédipo? Não, é Capitalismo e Esquizofrenia, que é a continuação do antiédipo, do Deleuze e Guattari. E aí, foi aí que eu tive contato e eu fui pesquisar, porque, tipo assim, eu ia fazer uma pesquisa envolvendo, né, um texto que estava isso, e eu pensei, eu preciso entender, né? Só que, tipo, até hoje eu não entendi. E a minha orientadora também não, porque, assim, mas aí como é que você vai usar um texto que você não entende o que está escrito naquele texto, né, cara? E, tipo, talvez isso seja parte dessa doença pós-moderna também, porque todo mundo fica falando difícil, ninguém entende porra nenhuma, cada um entende uma coisa totalmente diferente, fica um caos. E, tipo assim, não sei, eu não sei, assim, se eu teria que estudar, né, e tal, só que eu trabalho, né, eu já falei isso, trabalho 40 horas semanais e eu tenho outras coisas para estudar também. Mas, assim, eu pretendo ir, sempre que dá, eu vou estudando, assim. E eu tenho muitos interesses também, né? Para saber qual que é o nível de complexidade desses conceitos, mesmo se realmente era necessário que eles fossem escritos dessa forma, né? Não sei também. Nem sei, agora me perdi também, o que eu tô falando. Vamos lá. Ah, não, então, não, Hugo, assim, ó, teve uma parte que eu assisti o Gustavo, que foi ele falando do Foucault. Imagino que vai falar no fim desse vídeo também, né? Porque acho que ele entra aí nessa parada, né? Dos pós-modernos. Que ele falou assim, o Foucault, tudo são relações de poder, menos o livro dele. Eu fiquei assim, não, como assim, né? Pra começar, o Foucault não falou que o livro dele não é relações de poder, eu acho que ele deve reconhecer que aquele livro também ele é produzido segundo relações de poder, né? E, tipo assim, é meio que seguindo essa lógica, né, e tal. Eu acho interessante essa coisa de usar o poder, né, como categoria de análise para além da categoria econômica, né? Ele fala isso num livro, acho que é Microfísica do Poder, que ele fala sobre isso um pouco. Qual que é a diferença, né? Por que ele tá falando assim, não, eu sou mais foda que o Marx. Eu estou falando do poder. Eu não tô só levando em consideração as relações econômicas. Tipo assim, ele meio que fala assim. Eu não sei, me parece interessante, tipo, pensando em analisar os fenômenos de forma mais, assim, capilar, né?
os fenômenos de forma mais localizada, me parece muitas vezes que você analisar eles pela ótica do poder e não pela ótica econômica, eu acho que ele explica coisas que essa lógica econômica muitas vezes não explica, entendeu? Tipo, não é a intenção explicar, né? Mas por que não explicar, né? Por exemplo, outro exemplo, né? Essa questão da filosofia da linguagem, a gente tem essa questão de que antigamente os linguistas, eles só analisavam a forma da língua, né? Só faziam uma análise formal. E aí, com o tempo, começou-se a considerar que era possível analisar o discurso, né? A língua, né? Na sua aplicação prática, entendeu? Então, assim, eu acho que são coisas que a gente, sei lá, pode dar para analisar essas relações, né? Nessa capilaridade, essas relações de poder. Mas, na verdade, aí o Gustavo falou isso, né? Que, tipo, tudo é relação de poder. Mas aí eu parei pra pensar, assim, se talvez esse conceito não é um conceito meio ruim, né? Porque, tipo assim, se um conceito que você consegue aplicar pra tudo, geralmente ele não é bom, né? Geralmente é um sinal de que esse conceito, ele não é bom, né? Porque ele é pouco, assim, definido, ele é pouco... pouco... Não é rebuscado a palavra, mas assim, ele é pouco... Não vou lembrar da palavra agora. Pouco trabalhado. Tipo assim, pouco trabalhado. Aí eu parei pra pensar sobre isso, sabe? Eu fiquei um pouco irritada, mas aí eu pensei, talvez seja, né? Quando a gente tá lendo, a gente tem que... Eu acho que, né, estudando o autor, a gente tem que estar meio que aberta pras críticas, né? E pras coisas boas também, né? Então, tipo... Aí eu parei pra pensar sobre isso. Enfim. Será que ele enganou a todos nós, o Foucault? Será que ele era um charlatão? Tá. Inclusive, assistam o debate do Foucault com o Noam Chomsky, falando sobre a natureza humana. Procurem no YouTube. Vocês vão ver o Foucault farmando Aura e tirando o Chomsky. E agora a gente já sabe que era amigo do Epstein, né? Eu sempre achei que ele era um bosta mesmo. Tô zoando. Mentira, eu nunca... Enfim. Virou chapéu de alumínio de comunista, cara. Não, e veja, não é porque falou mal do Deleuze. Deleuze escrevia difícil pra caralho mesmo. E o pessoal fica puto, né? Assim, o pessoal fica ofendido com essas críticas do Gustavo. Mas, assim, eu acho que ele tem um ponto, entendeu? Eu acho que, assim, ele tá um pouco certo. E as pessoas se ofendem justamente, talvez, porque ele esteja certo. Por exemplo, eu sou paranaense, né? Eu nasci no Paraná, mas eu já moro em Minas Gerais tem 15 anos. E aí eu tenho família no Paraná ainda. E aí, geralmente eu visito eles, tipo, uma vez por ano, porque é longe. Aí a gente tava falando sobre o filme Bacurau, e eu achei aquele filme muito bom, eu adorei, cara, achei muito bom. E aí, o meu tio, ele foi falar assim, não, mas esse filme, ele é muito, tipo, caricato, e ele tá falando das pessoas do Sudeste, do Sul, como se elas, né, tipo, quem assistiu sabe, né, do que eu tô falando, tem uma cena muito legal. Mas eu acho que essa crítica é super válida, e as pessoas de lá, elas têm sim um senso de superioridade, cara. Entendeu? Isso que é foda. E as pessoas não admitem isso, que elas têm meio que esse senso de superioridade. Ele ficou super ofendido. Eu fiquei tipo, mas por que você achou isso? Porque não, tipo, a carapuça serviu, e ele ficou um pouco bravo comigo, porque eu sou chata também, né? Só que isso existe, entendeu? Eu lembro que quando eu era... Mesmo que a pessoa se desconstrua, tem coisas que você só muda depois de viver outras experiências, eu acho, sabe? Eu lembro que quando eu era criança, assim, tipo, uns 7 anos, e aí a gente, na escola, falava assim, porque o país seria muito melhor se dividisse o Sul e o Sudeste. E, não era nem o Sul, era tipo o Sul e São Paulo, e o resto fosse... E, tipo assim, as pessoas falavam isso e parecia que era uma coisa normal, entendeu? Tipo, a gente não via aquilo como um grande absurdo, entendeu? Aí tem uma coisa de... Tem um senso de superioridade, sim, gente, desculpa. Tipo assim,
porque... Mesmo que seja, não, mas é porque aqui a gente tem mais acesso a recursos, não sei o quê. No fim das contas, a conclusão é a mesma, entendeu? Tipo, não é todo mundo, mas muita gente. E eu acho que você, tipo, ficar ofendido meio que mostra que talvez isso diga algo sobre você. Tipo, quando eu vejo uma pessoa falando que pessoas brancas são racistas, não sei o quê, eu não fico ofendida. Eu penso, cara, realmente, muita gente branca é racista. E, tipo, eu gosto de pensar que eu não sou, né? Mas, assim, talvez um dia eu vou cometer alguma gafe, alguma coisa assim, que vai ser lida, né, como... Então, assim, mas eu não vou ficar ofendida, assim, eu acho, né? E era um chato, todo mundo sabia que ele era um chato. Agora, masturbação e não sei o que. Aí, sabe, é aquela. É sempre. O Deleuze, eu acho que ele parecia ser muito gente boa, cara. A pessoa tá escrevendo uma obra de arte, entendeu? Tipo, aí ela vai talvez se passar um pouco, mas, cara, deixa ele, entendeu? Deixa o cara, velho, escrever desse jeito quando ele realmente, né, é o Deleuze, não quando ele é, tipo, uma pessoa, tá, sei lá. Enfim. Cara, sempre ouvi isso, tá ligado? Eu acho isso importante alertar, pra não ficar entretinha, porque existe um fantasma que ronda o comunismo e esse fantasma é do anti-intelectualismo. Existe o fantasma do anti-intelectualismo que ronda o comunismo. Existe. Não tô dizendo que é o Gustavo tá sendo anti-intelectualista. Eu também acho que ele tá um pouco certo nisso, tá bom? Então os dois estão certos nas críticas que eles fazem para um grupo e para o outro. Porque, fica uma coisa assim, tipo, mas é porque, né, tipo, a luta dos trabalhadores é mais importante. Porque, não sei o que lá, aqueles comunistas playboys, não sei o que lá, aqueles playboys, não sei o que, realmente, e aí acaba... E muitas vezes isso é tipo acaba sendo um anti-intelectualismo que tá meio que apresentado como se fosse tipo uma crítica social, entendeu? Eu vi esses dias numa postagem de um médico que eu sigo, que ele é totalmente sem noção, é um cara, enfim, pró-vida e anti-vacina, enfim. E aí o pessoal e ele tava falando mal daquelas manifestações na USP, né? Que os estudantes estavam pedindo uma bolsa, sei lá, cara, tá certo, entendeu? Porque isso a gente tá trabalhando, né? Digamos assim, quer dizer, não é um trabalho que a gente tá produzindo, né, uma mercadoria, mas assim, tipo, a gente tá se capacitando para depois ir pro mercado de trabalho, entendeu? Então, tipo, talvez esse complexo, tipo, industrial que vai se beneficiar disso, deveria pagar, né? Pagar a reprodução da força de trabalho e não, tipo, né? Enfim. Aí o pessoal tava assim comentando, porque quem quer estudar, que pague pra estudar e não sei o quê. Tipo assim, cara, teve o Enamed, né? Que foi a prova lá das... Nossa Senhora, Apolo. Que teve Apolo. Que teve, né? Aquele exame das faculdades de medicina para ver quais que estavam aptas, né? Para, tipo, que valia 5, né? E aí, tipo, 2 e 1 era considerado inapto, né? E a partir de 3 considerava que era, tipo, apto para exercer a medicina, né? E assim, a maioria das faculdades que tiveram notas 1 e 2 foram faculdades particulares, entendeu? Onde as pessoas pagam super caro e é muito ruim, cara. Tipo, quando eu comecei a trabalhar aqui na prefeitura, e eu não era concursada, eu era apenas uma contratada, eles meio que me obrigaram a ter 2 estagiários, que eram de uma faculdade particular aqui de perto. E a cidade que eu trabalho é bem pequena. Tipo, o PSF é uma casa, entendeu? Não tem nada, não tem espaço. Eu sem capacitação nenhuma pra ser preceptora, porque, tipo assim, eu recém-formada, entendeu? Quer dizer, e eles pagam caro, né, pra isso. E aí eles estão fazendo uns estágios horríveis, porque eu tinha muitas críticas aos meus estágios quando eu tava no internato, mas eu percebi que dessas particulares é pior ainda, né? Assim, eu me formei numa faculdade pública, né? E era muito complicado mesmo o nível, sabe, gente? Era um pessoal que você ficava assim, gente, essa pessoa aí
como assim, tá ligado? Sem noção de, tipo, de responsabilidade, sabe? E acha que sabe, né? Acha que sabe tudo. O pior é isso, né? Eu não sei. Nossa, quando eu entrei na faculdade, a única certeza que eu tinha é que eu era um lixo, que eu era péssima, que eu era horrível. E aí, continuei me sentindo assim, aí depois eu fui aprendendo as coisas e tal, né? Mas assim, a gente faz tudo com medo, né? Com precaução, medo, né? De fazer alguma coisa errada. Então, tipo, você toma todos os cuidados do mundo, porque são vidas que a gente lida, né? Enfim. E aí eu tava falando sobre isso porque, tipo, é um anti-intelectualismo, né, cara? Tipo, tem que pagar pra estudar. Mas, assim, no fim das contas, as faculdades públicas, elas estão, no geral, piores, né? Porque as faculdades... Não, mentira. As faculdades particulares, elas estão, no geral, piores que as faculdades públicas. Ah, sei lá. Eu nem sei por que eu entrei nesse assunto agora. Eu ia conectar essas ideias de alguma forma, mas acabou que eu me perdi. Mas o que eu tô dizendo é que existe esse fantasma. E quando a gente começa a criar caricatura para autor, esse fantasma ele ganha alimentos. Cara, eu acho que todo autor que a gente critica, né, a gente de alguma forma cria uma caricatura, né? Para começar, o autor ele acredita na própria tese, na própria perspectiva. Aí você vai ler um autor, eu não sei se eu que sou assim, mas geralmente eu leio um autor e eu concordo com aquele autor. Aí depois eu leio outro autor e eu concordo com o outro autor. Tipo, eu sou muito envolvida pelas coisas que eu leio. Eu acho que é o jeito certo de ler. Mas aí, se você quer criticar, você precisa meio que se distanciar um pouco e fazer uma espécie de caricatura, né? Sei lá. Cara, eu sou tão, assim, influenciável que eu, né, como eu já falei, eu tô lendo esse livro aqui, Princípios de Neurociências, eu tô mostrando ele porque eu achei ele muito lindo. Olha essa capa. Ele é maravilhoso. E aí eles estão falando sobre a genética do autismo, né? E aí cara, eu tô começando a acreditar que autismo existe. Não só existe, mas é uma doença. E não só é uma doença, mas é uma doença genética. De bases genéticas. Então, assim, eu sou totalmente influenciável, porque eu era crítica desses diagnósticos até, tipo, ontem, né? Eu ainda sou crítica, mas eu entendo o lado que busca umas bases biológicas para isso também. E talvez pra gente no futuro refinar esses diagnósticos, né? Ele ganha robustez. E aí é nessa que o comunismo soa para qualquer pessoa mais uma seita, né? Porque seitas têm essas posturas de muitas vezes invalidar textos que, assim, basicamente invalidar mesmo. Ah, isso aí é só masturbação, isso é só bobagem, não sei o que, não sei o que. Importante é os nossos aqui, ó. Os nossos livros sagrados. Todo o resto é secundário, é terciário, é menor. O bom mesmo é os nossos aqui, nosso, né? E aí você vai alienando o seu grupo o grupo que você compõe, Mas você todo vai grupo é alienando assim, ele cara. de uma pluralidade intelectual, de uma diversidade intelectual, de uma bibliodiversidade. Eu acho essa postura ruim para um caralho. Inclusive, essa é uma das posturas que faz com que eu não seja comunista. Sempre achei essa postura horrorosa. Horrorosa. Porque eu não sou comunista. Porque eu nunca li o Capital. Eu tô tentando, eu nunca consegui. Talvez se eu um dia ler entender, eu vou virar comunista. Será que esse pessoal todo leu? Acho que Essa não, né? castração da erudição que muitas vezes os comunistas não é que os comunistas se orgulham, né? Estou sendo pesado, mas uma castração da erudição que ganha munição por meio dessa diminuição, dessa Cara, eu acho que não é uma castração da erudição. É porque, pelo que eu entendo, nesse campo do marxismo, comunismo, as pessoas, elas criticam muito a ideologia, né? E aí elas vão falar, não sei, tipo assim, por exemplo, você vai estudar um texto que para você ele é puramente ideológico, ele não reflete a realidade de forma alguma. Ou você vai achar que esse texto é propaganda capitalista, né? Então, assim, tipo, dentro da concepção deles, eu acho que eles são coerentes, né, cara? Sei lá. caricatura de autores que são, na verdade, bastante complexos e que podem muito contribuir. Podem muito contribuir. Eu não era assim, eu era mais assim, tipo, tretinha, mas o meu namorado, ele é uma pessoa que ele escuta, ele vê todos os lados de uma questão e aí eu tô ficando assim também. Não sei até quando.
para uma visão comunista de mundo, inclusive. Quando um Deleuze, por exemplo, fala de desterritorialização, Eu mandava assim pra ele, nossa, olha só essa pessoa falando com essa, eu acho que essa pessoa esmagou a outra. Ele ficava assim, não, eu acho que os dois estão certos, os dois têm pontos importantes. E eu percebi que isso é muito melhor para a minha saúde mental. como uma abertura ontológica de todo sujeito, que é uma coisa que ele vai já desdobrar do Nietzsche. Quando um Deleuze faz isso tem assim uma capacidade de diálogo para um comunista. Eu não estou dizendo que o Deleuze é comunista, ele não era mesmo, ele criticava. Mas tu tem pontos ali de contato, mas o Deleuze se entendia como um cara de esquerda. Você tem pontos de contato que podem ser bastante interessantes. Por que o comunista se recusa a ser antropofágico? Eu vou achar isso, pera. Eu vou achar isso aqui. Não, eu não vou não, porque eu vou demorar pra achar. Mas ele falando, tipo, um dia se eu achar, eu faço um vídeo falando. Falando, de qualquer forma, nós nunca nós nunca deixamos de ser marxistas. Nós meio que nunca deixamos de ser marxistas. Alguma coisa assim, sei lá. Religião? Não pode, gente. Não é isso. Nunca foi. Mas ele não era comunista, ele era marxista, né? Vai que ele meteu uma dessas. Contudo, normal, você nunca vai achar a não ser que vira crença. Aí você vai pegar um autor, um sagrado, sei lá quem, e vai dizer, não, que tudo que ele falou tá certo. O Deleuze era anticapitalista, né? Ele não era comunista, mas ele era anticapitalista. As coisas começam a virar só uma retroalimentação, né? Quando você... De novo, não tô brigando. Só tô falando que, da minha parte, nunca esperem de mim assim, não é nem cerceamento de leitura, quer dizer, nunca esperem de mim cerceamento de leitura, isso de fato, mas também eu não acho legal você diminuir, entende? Você apequenar certos autores. Não sei quando o autor é evidentemente medíocre. Mas, cara, você pode não gostar de um Deleuze, de boa. Mas aí masturbação e não sei o quê. E, sabe, assim, começa a vir um vocabuláriozinho meio... No fundo é pra pequenar. Tanto que botou ali na lista do superestimado, que seja. Acho que... Eu não acho que foi, assim, pra apequenar, entendeu? Eu acho que ele só pensou assim, esse cara não é tão foda igual as pessoas estão dizendo que ele é, entendeu? Ser superestimado, tipo... Eu acho que não, enfim. O que eu vou falar sobre isso? Então, a gente tem que concluir esse vídeo, né, de alguma forma. Mano, sei lá, entendeu? Eu acho que é isso tudo que eu falei, tá ligado? Eu acho que o Gustavo Machado, ele tá certo, como sempre. Ele sempre é a fada sensata do rolê, né? Ele é muito convincente, né, cara? Eu acho. E eu acho que, sei lá, tipo, o Alexandre Link, eu entendi também as coisas que ele falou coisas super interessantes. Mas ele se ofendeu, né, um pouco também. Tipo, quando eu assisti no início eu fiquei um pouco ofendida, depois eu fiquei de boa, porque, sei lá, talvez seja verdade, né? Mas eu gosto muito do Foucault, eu gosto do Nietzsche. O Deleuze, o pouco que eu consegui entender, eu gosto também. Acaba que são os autores que eu mais tive contato, assim, e... Tipo, não sei, é mais divertido de ler. Eu acho divertido ler, sabe? Tipo, eu tô lendo o Capital bem no início, assim, eu tô tentando, mas não é tão divertido assim, sabe? Eu não sei se uma hora eu vou começar a me divertir com essa leitura, mas a gente lê pra se divertir também, né, cara? Eu faço isso, pelo menos. Mas então é isso, pessoal. Não sei me despedir direito. Se vacinem pra gripe, tá bom? E bebam bastante líquido, tá joia? Tchauzinho, abraços, até mais. Neo, sooner or later you're going to realize, just as I did, there's a difference between knowing the path and walking it.